Porque o movimento que está acontecendo hoje é o contrário, né? As pessoas estão desvalorizando o nosso trabalho cada vez mais e nós estamos valendo menos, sendo que a nossa dedicação é muito maior do que a das gerações antigas, porque a nossa quantidade de informação para lidar com uma transmissão esportiva é infinitamente maior. A gente precisa trabalhar em muito mais lugares, a gente precisa ralar muito mais, gastar tempo da nossa vida muito mais para ter muito menos em relação à geração antiga. Geração antiga que eu digo anos 80, anos 90. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você está vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! O narrador esportivo, ele não lida bem com feedback, de uma maneira geral, tá? E eu me incluo nisso, tá? Uns mais, uns menos, mas a gente tem uma certa dificuldade de ouvir crítica. Porque a gente sempre tem uma resposta para crítica. Como essa é uma profissão que expõe a gente, e essa exposição, quando vai bem, quando é legal, a gente gosta. Mas quando não vai bem, a gente sente uma certa vergonha. Então essa vergonha a gente não quer passar com colegas de profissão. O que é uma bobagem. Porque às vezes você tá ali, você fazendo o seu trabalho, a narração esportiva ela já é uma bolha por si só. A gente já meio que vive num mundinho muito nosso, vocês sabem do que eu estou dizendo. A gente tá sempre, na maioria das vezes ali, no nosso universo, a gente não se abre muito para o que está rolando fora. O que não é legal, né? Então a gente não tem o olhar de fora, por mais que a gente se ouça. Que a gente tem dois caminhos, eu quero perguntar para vocês no chat qual é o caminho que vocês usam. Vocês ouvem as próprias narrações para se orgulhar do que vocês fizeram, sejam sinceros. Ou vocês não gostam de ouvir as narrações de vocês porque vocês sentem vergonha? Escrevam aí no chat que eu quero saber. Não esquece de deixar o like, gente, pelo amor de Deus. Deixem o like, porque quanto mais like, mais gente vê a gente. Já tem aqui uma galera acompanhando. Eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui, viu? Poxa, eu vou sentir falta de vocês nessas próximas 2 semanas sem a live do Caçapa aqui. Marcelo, eu odeio ouvir minha voz. A Suzana falou. Quem mais? Quem mais? Escrevam aí. Tauê Neves! Olha aí, acabei de ver seu chamado no Insta. Boa, Tauê, tô falando aqui na nossa live como é importante a gente trocar ideia, Tauê. Lembra quando a gente se conheceu? A pergunta é se você gosta de se ouvir. Se você se ouve para se avaliar, se você se ouve para se orgulhar do que você fez, ou se você tem vergonha de ouvir sua voz depois que você narra. O Caio disse que é para se avaliar, ele escuta. Inúmeras vezes, legal. Ele crava, pois é. O Tauê é o seguinte, eu conheci o Tauê, se eu estiver enganado, você me corrige, Tauêzinho, nas transmissões da Libertadores de futsal, da Comebol. Eu acho que foi isso. Se não foi isso, você me corrige, porque já tô velho, esclerosado. E, cara, o Tauê, ele também é narrador de esportes. Dos bons, craque, reconhecido. E, na época, a gente trocou uma certa ideia sobre isso, né? Porque foi uma transmissão em áudio pro Facebook da Libertadores. É isso mesmo, Tauê, boa, bem lembrado. Mas era pra Comebol também. E eu perguntei algumas coisas, porque eu tenho muita curiosidade de saber como se faz narração de esportes, porque eu acho uma coisa dificílima, dependendo do game que é. Pô, narrar LOL eu acho uma coisa, cara, absurda, assim. É tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, você fala, meu, como é que o cara consegue, né? Então a gente trocou uma ideia muito legal que me esclareceu uma série de coisas em relação ao trabalho que ele fazia lá, e eu da minha parte aqui, de narração no rádio, ele já ouvia, como ele disse aqui, que me deixa muito feliz, e o Tauê hoje tá voando aí, fazendo Kings League, fazendo GOAT e tal, e merece o sucesso que tá vivendo. Felipe Fiore, é embaçada demais essa pergunta, eu ouço muito e me cobro o dobro, isso. Às vezes me orgulho, mas depende muito do contexto da transmissão e tal. O FUTVP, narro LOL, CS, Valorant. Imagina, vocês são heróis, pô. Ouço muito Tauê, ele crava demais.
É, legal, sensacional, muito bom. Então, eu faço essa pergunta por quê? Porque às vezes um olhar externo, ele pode até, de certa maneira, constranger a gente. Tudo depende da forma com que você fala. A gente faz as avaliações de gol lá, a análise de gol, na nossa Liga dos Narradores, né? O pessoal manda num formulário as suas narrações e eu mando um e-mail com o feedback. E eu tenho muito cuidado para fazer isso e eu criei um estilo de pegar aquilo que a gente trabalha nas aulas da Liga, voz, texto e pesquisa, e eu faço feedback em cima disso, para não melindrar, porque a gente tem uma facilidade para melindrar, todos nós. Mas eu acho que a gente precisa deixar isso um pouco de lado, porque o crescimento ele parte de um feedback sempre. Vou contar mais uma história aqui, né? Tipo, o FuteVP aqui. O Tauê assiste todos os jogos. Eu acho fundamental ver. É fundamental você acompanhar os jogos que você vê de novo, suas narrações, seus gols, mas com um olhar isento. Com um olhar, digamos, de avaliador. Para que você cresça, tá? O feedback que mudou a minha vida como narrador esportivo, ele veio da Ana Thaís Matos. A gente foi fazer já contei essa história, mas não sei se todo mundo lembra. A gente foi fazer um jogo junto na Rádio Globo, era Corinthians Ferroviária, salvo engano. Eu era o terceiro narrador lá, no momento de transição da rádio. E eu me enervei para mostrar serviço, mostrar que eu merecia estar ali, porque era uma coisa que para mim era muito importante, por ser a Rádio Globo, pelo Oscar. E eu transformei essa ansiedade em grito. Então eu, como não tinha consciência de nada do que eu tenho hoje, a verdade é essa, né? Eu não fazia fono, eu não tinha passado pelo processo de criação textual com o Diogo Arraes, não tinha feito nada do que me trouxe até aqui. Eu tinha apenas a vontade, como muitos de vocês têm, a vontade de vencer, de estar ali e permanecer ali. E foi uma transmissão muito estridente, né? Eu nem gosto de ouvir, essa eu não gosto de ouvir. E no dia seguinte a Ana me encontra na redação, a Ana era repórter, ela cobria na época o Palmeiras, mas acho que ela estava na folga do Zupac, não lembro direito, mas ela fez meta comigo nesse dia. E ela me encontrou no café e falou o seguinte: Marcelo, o que aconteceu com você ontem? Aquele jeitão dela, né? Meio firme. Eu falei, poxa vida, Ana, eu tava um pouco nervoso. Eu falei, deu pra perceber, você tava gritando muito, vem aqui. Puta, ela me deu uma carcada, meu. Ela falou duro. Falou, olha, cara, você não tá aqui porque você não é filho do Oscar. Você não tá aqui por causa dele, você tá aqui porque você tem talento, tá na hora de você mostrar, porque as pessoas estão olhando você. Não pode acontecer o que aconteceu ontem. Tava muito ruim. Você pode fazer melhor. Só que você vai precisar se desvincular dessa coisa que você tem com o Oscar, cara. Você vai passar a ser visto apenas como um mascote do Oscar. E você é o Marcelo. Cara, isso aí... Eu nunca vou esquecer disso. Hoje eu e a Ana, a gente não tem mais muito contato, porque ela tá no Rio e tal. A gente não se fala mais muito. Quando a gente encontra em estádio, a gente até troca ideia e tal. Mas talvez ela nem saiba que ela é tão importante assim na minha carreira, né? Mas foi a partir disso, foi em 2017, eu fui buscar uma fono, a Juliana Portas, e aí as coisas começaram a mudar. Né? E tudo começou a mudar porque eu comecei a me esclarecer. E só que na hora eu não gostei, né, gente? É óbvio, né? Na hora eu fiquei triste, me senti envergonhado, me senti mal. Mas foi esse feedback que me levou a estar aqui hoje. Que me levou a uma Copa do Mundo. Em loco, sabe? Que me deu a possibilidade de crescer, de hoje ser narrador titular de uma rádio como a Band News FM. Foi graças a essa bronca que eu tomei dela. E aí coube a mim ter a humildade de aceitar e ir atrás. Porque eu poderia ter falado assim, pô, quem é ela pra falar isso aí? Nem é narradora, não sei o quê, entendeu? Então,
é importante a gente se falar também para isso. Para entender o feedback do outro. Olha, você ouviu minha narração? Pô, o que você achou? Você achou legal? Você achou que falta alguma coisa? Pro seu ouvido agradou? Tá dentro, será, do que a gente está estudando aqui na Liga e tal? Eu acho tudo isso muito importante para a gente poder crescer. William Santos, eu assisti as minhas narrações depois que eu termino as lives. Tem vezes que saio bem, mas mesmo assim preciso escutar e analisar algumas coisas que preciso melhorar. Legal, isso é rede de apoio, Suzana, é sobre isso que eu tô falando. Essa live é sobre rede de apoio. Eu ouço tudo e sou o meu pior crítico. Gostaria de pegar mais leve comigo mesmo, sei como é, Cartoon. Porque a gente precisa dessa rede de apoio. Muitas vezes a gente tem vontade de largar tudo e parar, porque a gente não vê perspectiva, porque a gente não vê futuro, porque as coisas são difíceis, porque a gente queria um espaço e esse espaço não existe mais, ou porque a gente estava nesse lugar e saiu, foi demitido, ou porque ninguém olha para mim, ninguém, né? A gente se desmotiva sozinho. E muitas vezes é importante ter um grupo que passa pelas mesmas coisas, que sofre os mesmos dilemas, que tem as mesmas decepções, porque o nosso mercado é muito parecido, só muda o tamanho da empresa, mas os problemas são iguais. Gestor que não sabe chefiar, enfim, tem um monte de coisa que fazem a gente pensar em desistir. E às vezes, cara, basta um tapa nas costas e dizer, ó, vai que não acabou não. Pro cara conseguir seguir lá na frente, ele se arrumar. Ele aprender algo que vai levar a um outro nível na sua carreira, na sua profissão, que vai melhorar a sua técnica, que vai dar, por exemplo, um site. Olha, tem um site aqui que tem umas coisas de NFL que são espetaculares para transmissão. E eu não conhecia. Aí eu vou lá, aquilo agrega no meu trabalho. Então essa troca, gente, ela é tão importante. Eu vejo hoje tanta gente malhar o Judas quando fala na gente, né? Quando fala em narrador esportivo. Narradora, então, nem se fala, mulher. E a gente tá sempre sozinho para responder isso tudo. A gente só tem o próprio perfil para responder hater aí na internet. Malemar ele tem um amigo ou outro que alguns você pode confiar, em outros não tanto, né? Por causa da competição que tem na nossa área e tal. E aí a gente vai se isolando e de repente a Geni do mundo virou narrador esportivo. São aqueles que gritam, nenhum presta, todos fazem... Peraí, não é assim. E o quanto a gente se dedica? E o quanto a gente estuda? E o quanto a gente tem que se adequar ao mercado, aquilo que o mercado pede, porque a gente precisa do mercado para trabalhar. Né? Alguém já parou para ouvir o que a gente tem para dizer em relação a todas essas críticas aí que as pessoas fazem sobre os narradores esportivos? Não, porque a gente não fala. A gente só fala sozinho. A gente nunca fala em grupo. Psicólogo tem sua categoria, médico tem sua categoria, engenheiro tem sua categoria. Jornalista diz que tem, mas não tem. Porque o nosso sindicato não serve para nada. Tem nossa ACESP lá que, tadinha, do jeito que dá, né, com os recursos que tem, tenta fazer alguma coisa por nós e tá cada dia mais difícil, mas eles tentam. E nós, narradores? Quem é que briga por nós? Quem é que se junta para que nós possamos crescer igualitariamente na profissão? Para que a gente possa ter mais qualidade e alugue pequenos flats na cabeça de quem contrata porque todo mundo é muito bom. Porque o movimento que está acontecendo hoje é o contrário, né? As pessoas estão desvalorizando o nosso trabalho cada vez mais e nós estamos valendo menos. Sendo que a nossa dedicação é muito maior do que a das gerações antigas, porque a nossa quantidade de informação para lidar com uma transmissão esportiva é infinitamente maior das gerações mais antigas. A gente precisa trabalhar em muito mais lugares do que os das gerações antigas. A gente precisa ralar muito mais, gastar tempo da nossa vida muito mais
para ter muito menos em relação à geração antiga que eu digo anos 80, anos 90. Isso ninguém sabe. Então a minha ideia, quando eu criei essa liga aqui, é também ter essa rede de apoio.